Quem venceu o debate entre Donald Trump e Kamala Harris, que aconteceu ontem à noite aqui nos Estados Unidos? Como isso impacta as eleições americanas e como estão essas eleições? Existe um favorito, claro? Essas e outras questões nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Leandro Ruschel, comentando a situação política dos Estados Unidos direto de Miami. Bom, tivemos ontem o debate, o primeiro e talvez o único, entre Donald Trump e Kamala Harris. No debate anterior, que aconteceu na CNN, esse último debate foi na ABC, nós tivemos basicamente o fim da candidatura de Biden, porque ali ficou evidente que ele não tem condição, mental alguma para até mesmo seguir como presidente, quanto mais vencer uma eleição. Qual era a expectativa desse debate? Notoriamente, a Kamala Harris tem muita dificuldade em falar para a imprensa, falar fora do script, falar fora de um teleprompter. Então a expectativa era que haveria aí algum momento estilo Joe Biden, guardada as devidas proporções, durante esse debate. E isso não aconteceu. Ela apareceu com falas muito bem treinadas para os assuntos que foram abordados. Nós tivemos, obviamente, os moderadores adotando uma postura totalmente favorável a Kamala Harris e de contrariedade, de oposição a Donald Trump. Então, um viés claro da ABC, que hoje é a emissora mais à esquerda entre as três grandes emissoras, tem a ABC, a NBC e a CBS. Aqui nos Estados Unidos são as três Globos que existem. As três têm um viés de esquerda, mas a ABC tem se manifestado mais ainda à esquerda do espectro político. Isso ficou claro no debate. Tanto é que estão brincando que era um debate de 3 contra 1 e não de um candidato contra o outro. O formato do debate também beneficia a Harris porque não há perguntas de um candidato para o outro. Apenas os moderadores fazem pergunta, fazem intervenções, abrem e cortam os microfones. Então, já se esperava um viés favorável a Kamala Harris, foi um viés ainda mais favorável do que esperado, mas o que não aconteceu e acabou favorecendo a Kamala Harris é o fato dela ter conseguido se expressar minimamente bem, ter conseguido conectar as ideias. Por que isso é importante? Mesmo, na minha opinião, ela não tendo ganho o debate, ela acabou sendo favorecida pelo debate, porque há muitos eleitores que são de esquerda, mas de uma esquerda mais moderada, ou independentes, mas que tendem mais a um pensamento esquerdista, que temem, sim, a Kamala Harris pela sua clara incapacidade de lidar com os assuntos, por não parecer ser uma grande líder. Você pode gostar ou pode não gostar do Trump, mas uma coisa é notória. Ele tem uma posição de poder e ele projeta esse poder sobre as pessoas, essa postura de um chefe de Estado, de um líder, coisa que a Kamala Harris não tem. Mas esse grupo de indecisos ou de pessoas mais à esquerda, de centro-esquerda, podem ter diminuído esse receio de votar na Kamala Harris ao ver o debate e observar ela minimamente se expressando e conseguindo passar algumas ideias. É muito difícil saber exatamente qual é a influência do debate. Eu sempre falo que um debate ele costuma mudar a situação política, a situação de uma eleição, quando há um vencedor definido, ou há um perdedor, claro, como foi no caso do Joe Biden, em que ele basicamente não conseguia falar, não conseguia expor as suas ideias. Então, quando isso acontece, sim, há um impacto profundo. Mas numa situação, como foi o debate de ontem, em que não há um claro vencedor e nenhum candidato conseguiu nocautear o outro, você não tem aí claramente qual é o impacto na intenção de voto, além daquele que eu já expliquei aqui. Tanto é que nos mercados de aposta, o Polymarket, que é o maior deles, o Trump antes do debate estava 5 pontos mais ou menos à frente e agora volta a um empate. Então, o mercado está muito dividido, o mercado de apostas, e as pesquisas mostram um empate nos estados-chave. A Kamala Harris tem, na média das pesquisas, uma pequena vantagem no voto popular, mas isso é comum entre os democratas, porque estados muito populosos, principalmente a Califórnia, puxa esse efeito, assim como Nova York, eles votam 60%, 70%, 80% do Partido Democrata. Então, no voto popular, os democratas têm uma tendência mais favorável. Só que a eleição é em cima do colégio eleitoral, ou seja, nos estados. E nos estados-chave, Pensilvânia à frente, as pesquisas estão mostrando uma certa vantagem na margem de erro para o Donald
Trump. Pela estatística, pelo padrão histórico do comportamento das pesquisas, esse resultado é muito positivo para Trump. É por isso que no modelo, por exemplo, do Nate Silver, ele aparece já com mais de 60% de chance de vitória. Estava a Kamala Harris um pouco à frente quando foi modificada a candidatura, né? Saiu o Joe Biden e entrou a Kamala Harris. Então essa é a minha visão, assim, em relação a como foi o debate e como isso pode influenciar as eleições. Em termos de conteúdo, o grande ponto positivo do debate para o Trump foi colar nela a pecha de uma candidata de extrema esquerda que está moderando o discurso, mas que não mudou as suas visões extremadas, né? Por exemplo, a ideia de ter saúde só pública. Aqui nos Estados Unidos a saúde ainda é privada, mesmo com o Obamacare, né? O Obamacare é um mercado de seguros de saúde para as pessoas com algum benefício para quem tem uma renda menor, né? Algum subsídio para quem tem uma renda menor, mas é um mercado basicamente privado. A Kamala Harris, em várias oportunidades no passado, disse que queria um mercado de saúde 100% público. Ela ser contra a exploração de petróleo por fracking, que é o que possibilitou os Estados Unidos chegarem, né, ao primeiro lugar como produtor do mundo, ou seja, ser uma agenda verde radical. Na pauta de costumes, como se fala no Brasil, ela tem uma postura totalmente pró-ideologia de gênero. No programa dela, ela defende que o Estado banque cirurgias, né, de mudança de sexo entre imigrantes que estão presos por entrarem nos Estados Unidos e cometerem um crime, por exemplo, né? Não é só definir a mudança de sexo até mesmo para crianças. Ela defendeu no passado uma política de imigração aberta com o fim da polícia de imigração. Durante o movimento Black Lives Matter, ela defendeu a diminuição de recursos para a polícia. Uma coisa que o Trump apresentou no debate foi a defesa dela para soltura de pessoas que foram pegas cometendo vandalismo e de outros crimes durante, né, aquelas arruaças promovidas pelo Black Lives Matter, toda a política de desencarceramento em massa. Ela quer aumentar impostos, ela quer aumentar o tamanho do Estado. Então, ela é uma esquerdista radical e o Trump colou na testa dela essa pecha. E agora, algumas coisas, ela diz, não é bem assim, vamos continuar o fracking, né? Não quero aumentar tanto assim imposto. Enfim, ela foi voltando para trás em alguns pontos, mas ao mesmo tempo ela diz que mantém os mesmos valores. Ou seja, ela quer enganar o público para ganhar uma eleição, como quase todo comunista faz. Inclusive, chamou a minha atenção que o Trump chamou ela de marxista, dizendo que o pai dela era um professor marxista, que ela é marxista, e ela não negou isso. Em outros pontos ela negou, né? Ela negou que tenha defendido a soltura dos presos nos protestos, tem até promovido uma vaquinha, né, para pagar o advogado e a soltura dessas pessoas, e ela disse que não, mas de fato promoveu. Os moderadores questionaram, né, ficaram fazendo fact-checking com o Trump a todo momento, eles não checaram em nenhum momento mentiras que ela falou, mas enfim, eu acho que ele conseguiu colar nela essa pecha. Especialmente na imigração, ele foi muito firme, né, e mostrou o desastre da administração Biden. Ele mostrou o desastre da administração Biden na política externa. Ele falou, olha, enquanto eu era presidente não teve nenhuma guerra no mundo. Quando vocês assumiram, teve aquela saída vergonhosa do Afeganistão, teve a guerra na Ucrânia, teve o atentado lá em Israel. Esse é um outro aspecto interessante, né? Porque ela disse que defende Israel com unhas e dentes, mas na verdade ela deu várias sinalizações para a ala mais radical do Partido Democrata, que é pró-Hamas. Do lado das fragilidades do Trump, que ele fez de errado foi basicamente ter falado pouco da economia, que a economia é o grande calcanhar de Aquiles. Se os democratas perderem, será por conta da inflação dos Estados Unidos. Apesar da economia estar andando, a inflação está comendo o poder de compra da classe média pelas pernas, né? As coisas aqui nos Estados Unidos estão muito caras e está cada vez mais difícil para as pessoas comprarem. Então esse é o efeito de um Estado que expande muitos gastos, como fez o governo americano, de uma certa forma faz a mesma coisa o governo brasileiro. Você mantém a economia aquecida, mas de forma artificial, o que acaba gerando inflação e perda de poder de compra das pessoas. E o Trump não explorou isso direito. Falou um pouco sobre isso, mas não explorou isso direito e até alguns pontos ficou na defensiva. O aspecto positivo da Kamala Harris foi conseguir passar a mensagem, algumas vezes, que ela não é o Joe Biden, que ela é uma alternativa, sugerindo que ela não concorda com tudo que Biden fez e que ela seria uma voz diferente e que promoveria, então, uma mudança de agenda. O que, de fato, não é verdade, mas ela conseguiu passar essa mensagem. Então, muitas vezes o Trump focou muito no Biden
mas não falou muito dela como integrante da administração. Então acho que esse foi o grande ponto positivo para ela, além da capacidade de conseguir expressar. Me pareceu que ela foi muito bem treinada para o debate. Ela parece muito como uma atriz, né? Me passa uma ideia muito falsa. Um aspecto negativo também foi ela fazendo caras e bocas enquanto o Trump falava. O Trump manteve um semblante mais sério, mais neutro ao longo do debate, né? Então, dá para se ver aí que não teve nenhum momento definidor, mas pela Kamala Harris ter tido uma performance melhor do que era esperado pela dificuldade dela falar, ela acabou ganhando alguns pontos, né? Eu vejo ainda uma vantagem de Trump. Eu acho que ele tem uma boa chance, uma maior chance de vencer. Eu acho que aquele modelo do Newt Silver, pela minha percepção pessoal, está mais ou menos correto, 60% a 40%, mas isso ainda é muito indefinido. E nós temos que levar em consideração que já começa a votação antecipada aqui nos Estados Unidos daqui uma semana e meia. E muita gente pode votar por correio, que é um problema para o próprio Trump. Tem a questão dos ilegais, né, que vários casos estão surgindo à tona para mostrar, né, que é possível para ilegais conseguirem se cadastrar e votar dependendo do estado, especialmente nos estados democratas que não controlam bem quem pode e quem não pode votar. E isso pode definir as eleições, né? Mas mesmo assim, levando tudo isso em consideração, eu vejo uma vantagem, um favoritismo de Donald Trump. E é muito importante, né, essa eleição americana, porque ela vai definir um norte para o mundo por longo prazo. Uma vitória de uma extremista de esquerda como Kamala Harris teria um impacto direto no mundo, especialmente no Brasil, porque a gente está vendo esse tipo de postura, né, mais radical, de censura, de perda de direitos individuais, de um Estado mais opressor, ganhando terreno em países como o Brasil e até mesmo em países ocidentais, como estamos observando na Europa. Além disso, uma Casa Branca fraca, uma liderança fraca nos Estados Unidos, aumenta a agressividade de players totalitários como Rússia, como China, como Irã, entre outros. Então, essa é a minha avaliação do debate e as suas implicações.